Você já se perguntou quais aspectos do talento e da maestria mais ressoam no coração do público? Será que toda a gama de habilidades foi transmitida ou apenas algumas manifestações? Talvez existam áreas onde sempre há um desejo de aperfeiçoamento e crescimento. Cada opinião, cada pensamento é de extrema importância. Não hesite em compartilhar suas impressões nos comentários. Conte sobre um novo conhecimento que você adquiriu hoje e seus planos para aplicá-lo na vida real. Suas reflexões são inestimáveis e podem ser o ponto de partida para novas descobertas. Ler seus comentários é uma fonte de inspiração e um estímulo para a criatividade contínua. Se o material apresentado pareceu interessante e útil, não se esqueça de expressar seu apoio. Curtidas, inscrições e compartilhamentos ajudam a criar conteúdo ainda melhor, que irá informar e inspirar. Sincera gratidão pelo tempo e atenção dedicados. Até breve, nos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar o mundo e compartilhar conhecimentos juntos. Ao contrário da crença popular, o segredo da limpeza impecável nas casas de idosos não reside em limpezas gerais exaustivas, mas em hábitos diários simples, porém eficazes. São essas ações discretas que lhes permitem manter uma ordem perfeita, sem esforço excessivo. Este artigo abordará 6 hábitos essenciais que os idosos, cujas casas sempre brilham de limpeza, praticam diariamente. Não são rituais complexos ou obrigações onerosas, mas sim pequenas ações conscientes que, com o tempo, têm um impacto colossal no estado geral da casa. O mais agradável é que, ao incorporar esses hábitos em sua vida diária, manter a limpeza e o conforto se tornará um processo quase automático. Para concluir, revelaremos um truque simples que pode transformar instantaneamente a atmosfera da casa, trazendo uma sensação de ordem e tranquilidade, sem exigir esforço adicional. Surpreendentemente, a maioria das pessoas ignora completamente este ponto importante. 1. Nunca saia de um cômodo de mãos vazias. Uma das maneiras mais eficazes de manter a ordem em casa não é esfregar os pisos até brilharem ou tirar o pó de cada prateleira, mas sim realizar pequenas ações significativas ao longo do dia. Os idosos cujas casas são sempre impecáveis seguem uma regra simples, porém eficaz. Nunca sair de um cômodo de mãos vazias. Imagine a seguinte situação. Você está sentado na sala de estar, desfrutando de um chá aromático e folheando as páginas de sua revista favorita. Ao terminar de ler e tomar o chá, em vez de deixar a xícara na mesa de centro e a revista no sofá, você as leva consigo ao sair do cômodo. Talvez você esteja indo para a cozinha para lavar a xícara ou para o quarto para colocar a revista no lugar. A princípio, isso parece elementar, e realmente é. No entanto, esse pequeno hábito evita a formação de desordem, impedindo que ela cresça e tome conta do espaço. Ele mantém um movimento constante das coisas, garantindo que elas retornem naturalmente aos seus lugares sem qualquer esforço excessivo. Como exemplo, podemos citar Alice, de 72 anos, cuja casa sempre parece impecável. Quando perguntada sobre como ela consegue manter tal ordem, ela responde com um sorriso. Eu simplesmente arrumo as coisas enquanto as uso. E é exatamente isso que ela faz. Ela não espera o final do dia para organizar uma pilha de coisas espalhadas pela casa, mas simplesmente lida com pequenas desordens à medida que elas surgem. Este hábito é especialmente valioso para os idosos, pois os libera da necessidade de realizar limpezas longas e cansativas. Em vez de gastar horas colocando as coisas em ordem, bastam alguns segundos dedicados à limpeza aqui e ali. Além disso, isso cria uma sensação de leveza e controle sobre o espaço, o que, por sua vez, leva a que a casa sempre pareça bem cuidada e aconchegante, sem a sensação de trabalho constante para mantê-la assim. Eles seguem rigorosamente a regra dos 2 minutos, que é a pedra angular de sua ordem impecável. Essas pessoas sábias entendem que a execução oportuna de pequenas tarefas serve como uma prevenção confiável contra o surgimento de um caos em grande escala no futuro. A essência deste método eficaz é a seguinte: se a execução de qualquer tarefa leva não mais do que 2 minutos, eles não a adiam indefinidamente, mas começam a realizá-la imediatamente. Considere uma situação típica. Uma pessoa volta para casa
e joga descuidadamente o casaco no encosto da cadeira, em vez de pendurá-lo cuidadosamente no armário. À primeira vista, isso parece uma omissão insignificante, mas é a partir de tais detalhes que começa o acúmulo de desordem em forma de avalanche. Em breve, o casaco é acompanhado por sapatos esquecidos na porta, correspondências não abertas se acumulam na mesa, e uma pilha de louça suja se forma na pia. Antes que a pessoa se dê conta, ela se vê no epicentro do caos, e a perspectiva de limpar tudo começa a parecer uma tarefa impossível. No entanto, as pessoas cujas casas sempre brilham de limpeza agem de forma diferente. Elas resolvem rapidamente as pequenas imperfeições, não permitindo que se acumulem. Pendurar um casaco não leva mais de 10 segundos. Livrar-se de um folheto publicitário desnecessário leva cerca de 1 minuto, e limpar a pia depois de escovar os dentes leva menos de 2 minutos. Esses pequenos momentos gastos em arrumar evitam que a desordem cresça, mantendo a casa em um estado constante de prontidão para receber hóspedes, sem exigir horas de esforço. Como um exemplo claro, podemos citar a história de Frank, de 75 anos, cuja casa parece nunca estar desordenada. Quando perguntado como ele consegue manter uma limpeza tão impecável sem muito esforço, ele apenas encolhe os ombros e responde: "Eu simplesmente não deixo as coisas se acumularem. Se um prato precisa ser lavado, ele o enxágua imediatamente. Se ele nota poeira em uma superfície, ele a limpa imediatamente. Graças a esse simples hábito, ele nunca precisa gastar um tempo precioso em uma limpeza geral, pois a limpeza e a ordem se mantêm sozinhas. O encanto da regra dos 2 minutos é que ela alivia a carga mental associada a tarefas inacabadas. Em vez de permitir que pequenas desordens oprimam a mente, elas são eliminadas imediatamente, sem dar-lhes a chance de se enraizarem. Esse hábito útil não apenas mantém a casa limpa, mas também proporciona uma sensação de controle, calma e harmonia. Nas casas onde reina a limpeza constante, os idosos realizam um ritual importante antes de dormir. Eles organizam suas casas. Esse costume simples, mas eficaz, tem um grande impacto na atmosfera e na aparência da casa. Imagine a tranquilidade que você sente quando a manhã começa com uma cozinha limpa, uma sala de estar arrumada e um ambiente acolhedor que o prepara para um novo dia. Por outro lado, como é opressivo ver pratos sujos, papéis espalhados e caos esperando sua vez. Uma manhã enche você de energia e paz, a outra deprime você antes mesmo do amanhecer. Idosos cujas casas sempre brilham de limpeza consideram importante dedicar alguns minutos antes de dormir para organizar. Não se trata de uma limpeza geral, mas de pequenas ações direcionadas que criam um terreno fértil para o dia seguinte. Isso pode ser limpar as bancadas, afofar as almofadas do sofá, guardar itens espalhados ou esvaziar a pia de louça. Essas pequenas ações levam apenas 5 a 10 minutos, mas mudam radicalmente a sensação da casa na manhã seguinte. Linda, uma mulher de 68 anos, está convencida da eficácia desse ritual noturno. Antes de dormir, ela rapidamente percorre sua casa, limpando ao longo do caminho. Ela ajeita as almofadas, mantém a cozinha limpa e examina todo o espaço. Ao acordar pela manhã, ela vê que tudo está em seu lugar, o que lhe dá uma sensação de paz e controle antes mesmo do início do dia. O principal aqui não é buscar a perfeição, mas se preparar para um dia de sucesso. Uma rápida reinicialização noturna permite que você acorde com uma sensação de leveza, sem o fardo da desordem esperando sua vez. Esse hábito se transforma em um presente diário para si mesmo. Manter a ordem nos cômodos mais frequentados é uma das principais estratégias usadas por idosos cujas casas sempre parecem arrumadas. Eles entendem que nem todos os cantos da casa precisam brilhar de limpeza em todos os momentos. Em vez disso, eles concentram seus esforços em manter a limpeza e o conforto nos lugares onde passam mais tempo. Essa abordagem permite criar a impressão de uma casa bem cuidada, sem a necessidade de uma limpeza interminável e exaustiva. Ao entrar em uma casa, o que chama a atenção imediatamente? Provavelmente não é o conteúdo dos armários ou o quarto de hóspedes, mas as bancadas da cozinha, a sala de estar e as áreas de passagem. São esses espaços que criam a impressão geral da casa. Portanto, quando estão limpos,
cria-se uma sensação de ordem em toda a casa, mesmo que haja uma pequena desordem em outros lugares. Idosos que mantêm a ordem em suas casas não buscam a perfeição em todos os cantos. Eles escolhem algumas áreas prioritárias e as mantêm em ordem constante. Essas áreas geralmente incluem as bancadas da cozinha, pois uma cozinha limpa facilita o preparo de alimentos e evita o caos. O hall de entrada, pois um espaço bem cuidado, cria imediatamente uma impressão agradável. E a sala de estar, onde eles relaxam e se relacionam com seus entes queridos. Por exemplo, Bárbara, de 74 anos, sempre mantém sua casa em ordem. Quando perguntada como ela consegue, ela ri e admite que não busca a limpeza perfeita. Ela apenas se certifica de que os lugares que ela usa com mais frequência estejam em ordem. Todas as manhãs, ela limpa as bancadas da cozinha, arruma as superfícies da sala de estar e garante que as áreas de passagem estejam livres de objetos. Ela não gasta tempo organizando cada gaveta ou esfregando cada canto, mas simplesmente mantém a ordem nas áreas principais, o que faz uma grande diferença. Essa abordagem é eficaz porque cria uma sensação imediata de ordem, mesmo que a cama não esteja feita em outro cômodo ou a roupa esteja esperando para ser passada. Manter a ordem em áreas de grande circulação cria a impressão de uma casa bem cuidada. Este método simples, mas eficaz, torna a limpeza mais gerenciável e reduz os níveis de estresse. Observa-se que os idosos que mantêm a ordem em suas casas preferem os cuidados diários com a casa, em vez de limpezas gerais exaustivas. Eles cultivam hábitos saudáveis que evitam o acúmulo de sujeira e desordem. Essa abordagem transforma a limpeza em uma tarefa leve e fácil, eliminando o estresse que inevitavelmente surge ao ver pilhas de lixo e poeira. O elemento mais importante desse cuidado diário é o hábito de limpar regularmente, em vez de esperar o caos se formar. Ações simples como limpar as superfícies imediatamente após as refeições, dobrar a roupa lavada imediatamente e gastar alguns minutos varrendo o chão, desempenham um papel importante na manutenção da ordem na casa por um longo tempo. Idosos como Jenny, de 68 anos, que dominaram a arte dos cuidados diários, sabem que manter a limpeza não exige muito tempo. Ela gasta apenas 15 minutos por dia limpando a cozinha e a sala de estar, lavando a louça, arrumando as almofadas e varrendo rapidamente o chão. Esses pequenos esforços evitam o acúmulo de sujeira significativa, evitando que ela tenha que passar todo o fim de semana fazendo uma limpeza geral. Assim, os cuidados diários permitem manter a casa sempre limpa, sem a necessidade de uma limpeza geral. Ao dedicar um pouco de tempo para cuidar de sua casa, os idosos desfrutam de uma casa que está sempre em perfeitas condições. Esse hábito permite que eles se sintam no controle, sem se sentirem sobrecarregados. Os membros da família se unem na busca pela limpeza. Uma casa impecável não é apenas o resultado de esforços pessoais, mas também uma responsabilidade compartilhada de todos os membros da família para manter a ordem. Idosos cujas casas brilham de limpeza geralmente não colocam todas as preocupações sobre seus ombros. Em vez disso, eles envolvem toda a família ou aqueles com quem vivem no processo de manutenção da limpeza. É importante entender que uma casa limpa é o resultado de um esforço coletivo. Seja um cônjuge, filhos ou um amigo próximo que visita com frequência, envolver outras pessoas ajuda a aliviar o fardo da limpeza. Por exemplo, quando todos contribuem para pequenas tarefas diárias, a casa permanece mais limpa com menos esforço. A família pode estabelecer regras simples de que todos limpem depois de si. Coloquem a louça na lava-louças, guardem suas roupas ou arrumem seu espaço pessoal no final do dia. Considere o exemplo de George, um homem de 75 anos que mora com sua esposa e filhos adultos. Todas as noites, eles têm um pequeno ritual de limpeza. Todos gastam 10 minutos arrumando as coisas, limpando as superfícies e garantindo que os espaços de convivência estejam organizados. Essa tradição familiar não apenas mantém a casa limpa, mas também a torna mais unida e agradável para todos. Quando todos contribuem para manter a limpeza, não se trata de transferir responsabilidades, mas de criar uma atmosfera em que todos se sintam parte da casa e orgulhosos dela. Esse hábito de responsabilidade compartilhada
Transforma a limpeza não tanto em uma obrigação pesada, mas em uma forma de manter juntos uma atmosfera pacífica e feliz em casa. Em última análise, não existe uma fórmula mágica para manter uma casa impecavelmente limpa, mas existem alguns hábitos simples, mas eficazes, que, quando incorporados à vida diária, podem transformar um espaço de convivência. Idosos, adotando essas práticas simples, mas eficazes, podem desfrutar de limpeza, conforto e tranquilidade em sua casa, sem gastar longas horas em uma limpeza cansativa. Seja um minuto gasto para colocar um item de volta em seu lugar, imediatamente após o uso, realizar pequenas tarefas que levam apenas alguns minutos, arrumar antes de dormir ou envolver todos os membros da família no processo de manutenção da limpeza. São esses hábitos que tornam os esforços de limpeza praticamente imperceptíveis. Esses pequenos rituais não apenas ajudam a se livrar da desordem, mas também proporcionam uma sensação de paz e controle sobre sua casa. Em última análise, manter a ordem em casa não é buscar uma perfeição inatingível, mas criar um espaço onde a pessoa se sinta confortável, relaxada e satisfeita, cercada por coisas que lhe trazem alegria e emoções positivas. Realizar essas ações simples regularmente permite criar uma atmosfera de harmonia e aconchego, onde cada objeto tem seu lugar e a limpeza se torna o estado natural da casa.